Olá, galera! Esse é o Cast Fé, o podcast do MJR Ceal. E nós temos a alegria de estar aqui hoje com o nosso líder, o nosso pastorzão, o pastor Alexandre. Mas, antes de começar com ele, eu sou Vitória Clemente e é um prazer estar apresentando esse programa aqui com vocês. E quero deixar vocês bem inteirados, das nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo no vídeo. Nos sigam nas redes sociais, se inscreve lá no canal no YouTube para você não perder nenhum podcast. Também no canto da tela vai estar aparecendo um QR Code para você baixar o aplicativo e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar com o nosso querido pastor Alexandre. Tudo bem? Graça e paz. Tudo bem, Vitória? O nosso querido pastor Alexandre, ele é pastor, que eu já falei aqui, pastor Alexandre. Ele é pastor e também é líder do Ministério Jovem da região Sergipe e Alagoas, É o nosso pastorzão, mas ele é pequenininho, viu? Não se engane. Pastor Alexandre, é um prazer, vizinho, viu? É, da vizinho. Só é pequeno no tamanho. Pastor Alexandre, é um prazer estar recebendo você aqui conosco. E esperamos receber muitas palavras de fé de você hoje à noite e também muitas histórias que eu sei que você tem para nos contar, E eu quero começar perguntando, quem é o pastor Alexandre, além do que a gente vê, Além do pastor e do líder de jovens, quem é o pastor Alexandre? Pastor Alexandre é uma pessoa, assim, muito extrovertida, brincalhona, aquele cara que gosta de amizade, aquele cara que vai surpreender a muitos. Gosta de rock and roll. Essa eu não sabia, porque não parece, não. Gosta de rock and roll, gosta de música e, assim, sou apaixonado por música, até me atrevo a tocar alguma coisa e a cantar. Mas, basicamente, esse é o Alexandre Coutinho. Mas também é pai, esposo. Isso, pai da querida Alaninha. Aqui é tudo no diminutivo. No diminutivo. Só o pastorzão aqui. Da Alaninha e esposo da Ana Cristina. Cris, para também não deixar assim... Formalizar tanto, Então, vamos lá. Até hoje eu vou ter a oportunidade de conhecer um pouquinho, Além dos títulos, E eu queria saber, assim, como que começou sua vida, assim, ministerial, Se você já é cristão de berço, já começou de berço, ou não, ou teve um processo, assim. Como que começou tudo, assim, na sua vida cristã, na sua vida com Deus? Então, sou cristão nato. Nasci na Igreja Adventista da Promessa. Eu brinco como sou brincalhão, Nasci na maternidade, mas criado na Igreja Adventista da Promessa, na IAP, com formação cristã, Então, apresentado na igreja, aquele negócio, formal, toda criança nascida na igreja inclusive apresentado pelo pastor Valdeci Nunes de Oliveira. Então, surgiu ali, o início da trajetória do pastor Alexandre. Então, aos 4 anos, para surpresa de muitos, assim, a igreja, fui batizado com o Espírito Santo. Com 4 anos? 4 anos. Então, uma criança, Deus. Com 4 anos. Isso. Como foi esse processo? Então, muitos ficaram admirados. Pensou que era coisa assim de criança, Criança batizada, mas foi surpreendente mesmo. Mas não foi algo que você pediu, Porque você não conhecia, não tinha como saber, Não conhecia o que era o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Mas foi graça mesmo de ver. Eu sei que chamaram lá na frente para orar na primeira igreja de São Cristóvão, na primeira igreja
na Igreja Adventista da Promessa, em São Cristóvão, na cidade de São Cristóvão. E eu fui, e começaram a orar, e eu sei que algo aconteceu. Terminou a oração, os adultos voltaram para o banco, e ficou aquela criança lá, chorando ali, né, buscando a Deus e falando, né, em mistérios, né, que é a evidência, né, do batismo com o Espírito Santo, é falar em línguas estranhas. Sim. E foi assim, foi aquele negócio assim, aquela repercussão. É a igreja, a reação, né? Uma criancinha. Foram dias falando disso aí. Foi um evento histórico. Isso. Mas até hoje é muito difícil, né? De se ver. Acho que acabou se perdendo, né? Mas a gente acredita ainda, né? Que o Espírito Santo continua agindo e pode usar crianças, né? Pequenininhas, mesmo aos 4 anos, para descer com seu Espírito, né? Sobre elas. Eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo. Talvez daqui a 10 anos vamos ver uma entrevista aí. Mas hoje, né? O nosso presidente, pastor Adelmilson, ele é contundente. Somos a igreja do avivamento. Então, nós acreditamos, né, que Jesus, que Deus continua batizando no Espírito Santo. Jovens, crianças, adolescentes, adultos, melhor idade. Nunca é tarde, né? Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. E aí, depois desse processo, continuou crescendo na igreja? Continuei crescendo, né? Sempre com aquele desejo, né, de integrar no ministério pastoral desde criança. Então isso já... vamos lá, vamos com calma. Já ia perguntar mais na frente. Então, isso quer dizer, do seu chamado pastoral, você já sabia desde criança que você queria ser pastor? Isso. Desde criança. Já brincava de igreja. Fazia ali aquela brincadeira de igreja, né? Meus irmãos, meus vizinhos, e eu era o pastor. Ficava ali com um microfone improvisado. Né? Eu brincava de igreja, colocava uma fruteira, era o púlpito, né? Um copo de água, eu colocava um copo com água. A embalagem do desodorante era o microfone e pregava. Pregava fervorosamente. Sempre quis ser pastor. Sempre quis ser pastor. E quando que você recebeu uma direção assim de Deus, a confirmação de... Você chegou a receber isso da parte de Deus ou tudo foi se encaminhando para o cumprimento do chamado que já existia, né? Então, ainda criança, a minha avó, a mãe de meu pai, a minha avó paterna, ela olhou para mim e disse o seguinte: olha, essa criança, ela não é uma criança comum, ela vai ser um ministro da palavra. As avós, né? Já enxerga, né? Além. Ela já profetizou isso na minha vida. Já tinha, assim, uma perspectiva do meu futuro. E aí, os anos foram se passando, chegou a adolescência e outras pessoas falavam isso. Nasci, como já disse aqui, na Promessa e congregava no Siqueira Campos. Então, chegando lá, as pessoas mais idosas chamavam de pastorzinho, né? pastorzinho e tal. E pastorzinho ficava ali, muitas das vezes, off aqui. Off. Alguns irmãos, né, os mais experientes, vá lá cantar, que eu te dou um dinheirinho. Vá lá cantar, que eu te dou um doce. Eu ia lá, cantava, né? E já, assim, meio que familiarizado com o microfone. E o desejo, quanto mais o tempo passava, mais o desejo, ele aflorava dentro de mim. Se vocês olharem direitinho aí nos vídeos no YouTube, vocês vão encontrar vídeos dele cantando, viu, gente? Tem vídeo dele cantando, canta bem. Generosidade. Agora, assim, parece que sempre chega um momento, assim,
Sempre não, mas é comum acontecer, né? Um momento assim na adolescência, né? Que você tem um desejo de conhecer, né, o mundo. Isso aconteceu com você? Você nunca teve curiosidade de conhecer o mundo ou você sempre foi já ali todo certinho? Porque, olha só, um dia aconteceu comigo, eu estava na porta da igreja e aí estava passando um bloco de carnaval. E aí eu nunca tive vontade de conhecer. Eu fui aquela pessoa que nunca tive vontade de ir pra festa, de nada, de conhecer do mundo, assim. E aí, nesse dia, tava na porta da igreja. Deu uma pausa na escola bíblica, porque o barulho, né, do trio era muito alto. Deu uma pausa pra esperar passar e a gente ficou na porta da igreja olhando passar. Todo mundo. E aí, eu disse, será que é bom esse negócio? Era pequena, tinha uns 12 anos. Mas é bom. Aí eu chamei minha prima, disse, vamos ver se é bom, vamos. Aí a gente entrou na muvuca, assim, né, das pessoas. E aí, quando eu entrei, eu olhei assim, um monte de gente. Eu disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E aí, saí, voltei pra igreja. Nunca mais. Nunca tive vontade, assim. Mas a gente... tem muito conhecimento, assim, de pessoas, né, que chegaram numa fase da vida, num momento que acabaram se desviando, né, e experimentando coisas do mundo, e depois retornando para Cristo, outras não, né, e esse sentimento, assim, chegou a acontecer com você? Então, Vitória, aconteceu. Infelizmente, ou felizmente, para que hoje eu pudesse estar contando aqui, compartilhando essa ideia, ou essa experiência, aconteceu. Acredito que eu tinha de 14 para 15 anos. E esqueci de mencionar no início, né? Quem é Alexandre. Não sou fanático, mas gosto de futebol. Você torce pra que time? Sofro não. São Paulo Futebol Clube. Ó, pastor Elias aqui nos bastidores fazendo sinal de negativo. Eita. Ô, pastor Elias, do você contra. concorda com isso? E aí, naquela época, eu me deixei levar, né, pela paixão exacerbada, pelo futebol, e me ausentei um pouco da igreja. Me ausentei por conta dos torneios serem realizados aos finais de semana. Então, foi uma semana, 2 semanas, acabou o mês, 2 meses, e eu me ausentei totalmente da casa de Deus, do evangelho, e me envolvi com futebol e pós-futebol. Um problema todo, acho não que era só o jogo, né? O pós-jogo, né? Que aí a galera reunia para tomar uma cervejinha, para curtir. Então, já que eu não estava na igreja, já que eu não tinha outro lugar para ir, então ia para o pós-futebol. Então, foi aí que entra um pouco do período negro, né? Da história aqui. Né? Me ausentei da presença de Deus e graças ao meu bom e maravilhoso Deus, que não foi por um longo período. Mas um curto período. Mas sim, me ausentei e nessa ausência, nesse afastamento, Deus não deixou de falar comigo. Aí, eu não sei se viram outras perguntas com relação a isso aí. Pode continuar. Pode? Então, vamos lá. Então, teve um dia que terminou lá o futebol e a galera saiu para tomar uma cervejinha, um negócio. E eu fui junto. E, de repente, me ofereceram. Eu sempre recusava. O temor de Deus dentro do meu coração, então eu ia, brincava, me divertia, mas sempre recusava. Aí teve um cidadão que disse-me assim, e aí, Alexandre, vai querer? Antes que eu respondesse, uma menina disse bem assim, ele é crente, rapaz, ele é pastor. Aí aquilo ali, acredito que foi o inimigo que jogou no meu coração.
Mostre pra galera aí que você um não é desafio, pastor. né? Isso. Mostra aí, mostre que você é da turma, da galera. E aí eu tomei, né? Não cheguei a tomar a lata toda, não, porque na primeira golada foi, assim, um fel para mim. O Espírito Santo, como se me desse um soco naquele momento. E eu saí daquele ambiente e fui para minha casa. Como eu só tinha de 14 para 15 anos, eu fiquei pensando, se eu chegar em casa com cheiro de bebida, minha mãe vai, porque nesse período, todo sábado ela pregava para mim. Antes de ir para a igreja, antes de ir para a escola bíblica, era uma hora de sermão que eu recebia. Você tinha que ouvir. Tinha que ouvir. Não, tá, que negócio tá, preocupação de mãe. E eu fiquei pensando, se eu chegar com cheiro de bebida alcoólica, a casa vai cair. Eu vou... Nós chamávamos de terreiro, né? Quem tem mais de 35 anos vai saber o que eu estou falando aqui, né? E tem uma torneira, vou lavar a boca, só foi um gole, não é possível. Bom, vai estar tudo normal. Estou eu lavando a boca lá e minha mãe vem da cozinha e... Que cheiro de cerveja, que cheiro de bebida é esse e tal, e se aproximando. Alexandre, você não tá sentindo? Eu disse, Não abria nem a boca. Tá sentindo? Não tá sentindo? Eu, não. Aí a casa caiu. Ela começou a chorar, começou a falar das promessas de Deus na minha vida, e que aquilo não era vida para mim, aquele negócio todo. Mas eu continuei ainda. E aconteceram outros fatores, né? Numa brincadeira lá com bola, acabei machucando uma pessoa. E essa pessoa foi parar no hospital, na realidade o posto médico ali do bairro, e a situação se agravou, encaminharam para o USE, e do USE ela ali ficou na UTI. E aquele negócio tal, e foi um período que eu mais orei. Aí o ser humano, o cidadão, lembra de Jesus, lembra de Deus, lembra que ele pode socorrer. Já recorre para Deus, né? Se é, né? E foi, assim, uma experiência, assim, trágica. Graças a Deus, a cidadã que nós machucamos lá com a bola, não veio a óbito. Fiquei assim, quebrantado por um certo instante, e o clímax da história aqui do retorno foi quando minha mãe me fez um convite. Vamos para a Marcha para Jesus, em 98. Vamos para a marcha, e meio que vamos, fui. Eu disse, eu vou por insistência. Era a galera lá, aquele negócio todo, aquela agitação. E eu andando pela calçada. Nem na rua ficava. Nem no meio tava, né? Tava como se fosse forçado ali. E na antiga marcha que se fazia, essa trajetória, parava-se em frente ao hospital cirurgia. Sim. E faziam oração, né? Pedindo a Deus que intercedesse pelos doentes ali. E foi justamente naquele momento de oração que o Espírito Santo me pegou. E ali eu senti a presença de Deus e fiz uma aliança com o Senhor de que, a partir daquele momento, nunca mais ia ausentar da presença dele. No mesmo ano, me batizei. Uma marcha para Jesus. Uma marcha para Jesus. Como Deus age, né? Como é incrível a forma de Deus agir. E todo esse processo serviu de grande aprendizado para você também, acredito, né? Depois desse momento, nunca mais. Nunca mais. Trouxeram várias lições, né? Uma delas é que Deus, ele ouve o clamor de uma mãe, de um pai. E talvez tenha aí uma mãe que esteja já assim, meio que desesperada. Continue clamando pelo seu filho, continue clamando pela sua casa, um pai,
que já está assim desesperado, às vezes até se perguntando onde foi que eu errei. Levei para a igreja, fui criado, no meu caso ali, né, na classe dos cordeirinhos, hoje MCA, na classe dos cordeirinhos, onde foi que eu errei? Continua clamando. Eu sou grato a Deus pelos meus pais, porque nunca desistiram. Nunca. Todo sábado tinha um sermão. Todo sábado, além do sábado na semana, mas o sábado era já, assim, um programa, né? Já estava no programa. Ministração, né? No ouvido do Alexandre. Então, uma das lições é essa. Outra lição que eu tenho é que não vale a pena estar distante do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo já falou isso em parábolas. A parábola do filho pródigo. Não vale a pena se distanciar do Senhor Jesus Cristo. Mas vale um dia na presença dele, né? Que 1000 fora. Exatamente. Só quem já experimentou mesmo, assim, a presença de Deus, né? Palpável, sabe que nada no mundo, nada que você possa experimentar lá fora pode suprir, né? Pode superar essa presença. É indescritível, realmente. E aí, você volta para Jesus? Voltei para Jesus, dia 15 de março de 98, me batizei. E existia uma regrinha, né, na IAP naquele tempo. Antes de se batizar, não podia assumir cargo nenhum. Eu fiquei ansioso pela virada 98, 99. E 99, o missionário da época, ele já me intitulou, chamava-se de superintendente da escola bíblica. Hoje é coordenador, né? Uhum. Então, ia todo empolgado, né? Com a gravatinha, organizadozinho, e começamos ali a nossa trajetória, nossa jornada de, assim, liderança na igreja local. Então, fui coordenador, né, superintendente de escola bíblica, fui professor da classe jovem, presidente de UMAP, naquela época chamava-se presidente de UMAP, por várias gestões, tesoureiro de UMAP, tesoureiro de UMAP. Cobrar mensalidade. Você cobrou mensalidade, Vitória? Eu não. Eu acho que eu fiz muita coisa, mas isso aí eu não cheguei a fazer, não. Tinha que cobrar mensalidade todo mês, meu Deus do céu. Tinha o caderninho, aquela caderninho de contabilidade. Tinha que prestar relatório toda reunião. Era um cargo de responsabilidade. Quanto era a mensalidade da UMAP nessa época? Eu não lembro não, porque eu fui assim, achei umas 4 gestões de tesoureiro. Acho que era bem pouquinho, porque na minha época ainda era R$5. Menos do que isso. Então. Parece que 94 foi o plano real, né? Eu acho que era bem pouquinho. Bem, assim, menos do que R$5. Então, a nossa trajetória ali na igreja local, fui vice-diretor da igreja, sempre ajudando, sempre se colocando à disposição dos missionários, pastores que passavam ali na IAP Eduardo Gomes. Nessa época eu já estava lá, na IAP Eduardo Gomes. Então, vamos lá, antes de assumir, né, uma função principal, vamos dizer assim, né, que é o pastoreio, né? Isso. Antes de receber o título de pastor, você foi um servo, né, na igreja. Isso. Você fez de tudo um pouco, né? Coisas que as pessoas não viam, coisas que estavam ali nos bastidores, né, organizando. Porque o diretor de igreja, por exemplo, é muito disso, né? De estar ali organizando, de manter as coisas, né, no lugar, de fazer acontecer, de fazer dar certo. E muitas vezes as pessoas nem veem isso, né? Isso. Tá ali, chega na igreja, tá tudo funcionando. Às vezes não sabe nem, né? E aí a importância, né, do serviço, né, na casa do Senhor, ao Senhor, antes de assumir grandes responsabilidades, né?
E Deus honra, né, os seus. Quando você serve ao Senhor com o coração humilde, quebrantado, sem querer receber nada em troca, sem querer receber títulos, parece que é automático, parece que te segue, né? Isso. Se você recebe o reconhecimento sem automaticamente querer aquele reconhecimento, né? É bem isso, né? Trabalhamos com música também na igreja, tocando, cantando, levando caixa na cabeça. Um período difícil da nossa igreja que nós estávamos de aluguel e de repente surgiu a oportunidade de construir, só que não tinha porta. Aí tinha que montar som para culto e desmontar porque não podia deixar o som lá. E tinha que desmontar, levar som na cabeça. Era trabalhoso, mas era gratificante, né? Eu acho muito importante essa questão do... Estamos ao vivo pelo aplicativo, né? Manda um alô. Ai, tá bom. As orientações. Um alô, um abraço para você que está nos acompanhando pelo aplicativo, né, da Web Rádio Promessa Viva. Espero que você esteja gostando. Talvez futuramente você vai assistir e ouvir de novo esse podcast. Mas por enquanto, muito obrigada pela companhia e participação de vocês, né? E eu dizia, pastor Alexandre, que eu acho muito importante, muito importante mesmo essa questão do serviço, porque muitas pessoas só querem a parte do brilho, do glamour, né? Isso. Sem passar por todo o processo. E eu acho que não gera tanto crescimento, né? Porque o que eu aprendi ali no serviço, na parte, antes de assumir qualquer coisa na igreja, o que eu aprendi ali trabalhando por trás das cortinas, né? Não aprendi em lugar nenhum. Não tem preço que pague o que eu aprendi ali, né? Então, eu acho muito importante. Muitas pessoas não valorizam, né? Essa parte. Não querem, já estar, né? Num patamar acima. E é muito importante. E aí, me admira também que você tenha passado, né? Por todo esse processo. E Deus te honrou. E continua te honrando, né? Quem sabe, né? Outras coisas. Vamos lá. Aí passou por todas essas partes na igreja e tal. E aí quando foi que te disseram assim, agora chegou seu momento, né? Agora você vai ser pastor. Como foi esse processo de te convocarem, de te chamarem a assumir o pastoreio? Estava sendo pastoreado pelo diretor de missões regional na época e o procurei e disse, olha, pastor, eu quero ingressar no ministério pastoral de forma voluntária. Você já tinha mesmo essa vontade desde pequeno, né? Só que um detalhe pequeno, mas interessante e importante. Eu sempre dizia o seguinte, eu quero assumir a função pastoral, mas eu não quero estar no quadro de pastores integral. Certo. Eu quero estar no quadro de pastores voluntários. Chamava-se de voluntário na época, né? Hoje parcial, de tempo parcial. E eu procurei e disse, olha, pastor, eu quero... veja aí uma congregação pequena, que eu quero desenvolver esse trabalho. Obreiro na época. Chamava-se de obreiro bíblico. Aí ele, beleza. Ficou um tempinho, passou um tempinho. Em 2015, surgiu a escola de obreiros aqui na Convenção CEAL. Era chamado o curso Implantação de Igreja. E ele disse, olha, se inscreva no curso. E, pós-curso, nós iremos fazer estágios, vamos ver no que dá. Me inscrevi no curso. E fiz todas as provas, né? Praticamente um ano de curso. Faça outros cursos. Fiz médio teológico. Enfrentei, né? Enfrentei no bom sentido, né? As pessoas temiam muito
uma prova com o pastor Enos. Fiz uma prova com o pastor Enos. Foi a prova, né? A prova, né? No curso médio teológico. Terminando a implantação de igreja, em 2015, fomos para os estágios. E passamos por diversas igrejas estagiando. E no ano seguinte, terminou, acabou tudo. E eu fiquei, né, com aquela ansiedade. E agora, o que vai acontecer? Foi quando o superintendente da época me chamou para uma conversa e disse o seguinte: nós estamos precisando de um obreiro para a missão Socorro. Você o que me diz? Estava dentro de mim. Só queria, né? Vibrando, eu nem acertei detalhes. Sim, quero. E foi a primeira igreja que nós pastoreamos, porque naquele tempo, hoje não, hoje seminaristas, as pessoas que são selecionadas para o ministério pastoral, automaticamente que é empossada, ela recebe o título de pastor. Né? Ela é ordenada a pastor. Naquela época, não. Naquela época, tinha 3 fases, né? Obreiro, missionário e, por fim, pastor. Então, começamos como obreiro bíblico, né? E ficamos ali naquela região, aquela igreja, na verdade uma missão pequena, desenvolvendo o nosso trabalho, né? Embora fosse um trabalho pastoral, mas eu não tinha a ordenação pastoral, né? Então, começou aí, começamos a desenvolver as nossas atividades. Eu acho que 1 ano e 11 meses tivemos que ser transferido para uma outra cidade, agora uma outra realidade, distante da mãe, do pai, 140 Parece que a quilômetros. responsabilidade estava ali, chamando, né? 140 quilômetros de Aracaju, Tobias Barreto. E aí nós ficamos um tempo lá, voltamos com uma outra missão, que foi a missão Amparo São Francisco, 120 quilômetros. Taiçoca, Oiteiros. E nesse período fui ordenado, que era chamado consagrado, a diácono. Já fui diácono. Diácono Alexandre. Chamava-se de missionário na época, né? E às vezes as pessoas, quando eu estou contando, né, na roda de amigos, de irmãos, mas você tem cara de que já passou por tudo isso aí. Nem parece. Tão novinho, gente. Tão novinho, graças a Deus, assim, a maquiagem aqui tá dando certo, hein? A maquiagem aqui tá dando certo. Não, é a pele mesmo, essa pele. Verdade. Então, recebemos a ordenação, que na época era a consagração, diaconato, e em 2013, assim, foi um desafio porque assumir essas igrejas sem ser casado, né? E era barril, irmão. Complicado. Era barril porque as pessoas olhavam assim, tão jovem. Comecei com 26 anos, tão jovem. E aí, como é que vai ser para falar com um presbítero que tem idade de ser seu avô? Teve uma certa resistência, né? Assim, porque as pessoas... acontece muito, né? As pessoas não aceitarem tanto assim, né? Antes de conhecer, né? Mas aí, às vezes, depois... Teve um... Nossa, não pensa. Isso foi... Teve um caso assim que... Disseram assim... sinceramente, eu vou confessar a você. Confessa, irmão. Quando eu olhei pra você, eu disse, rapaz, a convenção mandou um verdinho. Um verdinho, mas agora, cara, porque eu entendo, não tira a razão do irmão, não, porque foi uma época de pouco dinheiro
Eu mesmo decidi cortar meu cabelo, ratei e passei a 0, sem saber que ia ser empossado nessa igreja. Nem tinha barba. Nada. Aí chegou lá, magrinho. Antes de casar, eu tinha até vergonha de dizer quanto eu pesava. Pesava menos que 50 quilos, com a cabeça raspada. Aí o cara olhou assim, misericórdia. O que a convenção fez? Pelo amor de Deus. Pelo amor chamada de Deus. de Quem é esse? região, né? Na época. Mas depois a gente vai ganhando amizade, o respeito e seguindo a recomendação de Paulo a Timóteo, olha, quem for da mesma idade, você trate como irmão, você vá lá e oriente como irmão. Quem for mais velho, trate como seu pai, oriente como se você estivesse orientando seu pai. E a gente vai conquistando, graças a Deus, pelos lugares que nós vamos passando. Deus vai usando, e em 2009, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, eu casei. Aí já dá uma moral, né? Casado. Nossa, agora sim. Parece que é que vira homem de verdade, né? É aquele negócio, agora sim. É uma pessoa de responsabilidade. Agora sim. Ó, tá sentindo? Cheiro? O cheiro. Oi, gente, o café. A Mari, rapaz, a diretora, a secretária executiva. Gente. Não é brincadeira, não. Não tá fraco, não, aqui, viu? Cash, fé, café. Tem que ter, né? Pastor. Muito bom estar conhecendo um pouco da sua história. E com certeza todo mundo, né, que tá nos assistindo, nos ouvindo agora também, deve estar muito interessado também, porque às vezes a gente só conhece, né, assim, o pastor, assim, né, de frente, né, o pastor que prega ali no púlpito, né, e abrir o coração, assim, né, abrir as experiências, contar, nos torna mais íntimos, né, assim, faz a gente conhecer melhor vocês. Nesse período, Vitória, eu recebi apoio de várias pessoas. Mas eu destaco aqui o meu cunhado, o saudoso pastor Cícero, que sempre foi uma pessoa que me orientava, né? Graças a Deus, Deus colocou, assim, várias pastores, várias pessoas para estar do meu lado, me auxiliando, me aconselhando, me motivando, na Porque a gente caminhada. não sabe de tudo, né? Precisa desses mentores, né? Das pessoas com mais experiência. Mentor é uma palavra nova para aquele tempo, hein? Como é que dizia assim lá, na sua época? Na minha época era aquele pastor. O pai na fé. O pai na fé, né? O pai na fé. O pastor Antônio Cícero, né? Que fez meu casamento e me deu aquele gás, né? Eu acho que ele pensou, vou ter que cuidar bem desse camarada para ele cuidar da minha irmã, né? As intenções. Sempre ajudando, né? Pastor Christian, que fez, assim, as minhas 2 ordenações, tanto a presbítero quanto a diácono. Não cheguei ainda no presbítero, mas pastor Christian, pastor Gil, pastor Valmir e outros, pastor Alisson, que era irmãozão, a gente ali de Rumap, aquela... Então, pastor Ronaldo, que foi meu parceiro de seminário. Eu não fui para São Paulo, mas no curso de implantação de igreja. Pastor Ronaldo, hoje a diaconisa Ivani, né? A diaconisa Josineide também, foram os meus colegas de classe, né? Então, a gente é um ajudando o outro. E chega aí em 2013, interessante que de 2006 até 2013 não tinha ordenação pastoral. Todo esse tempo. E... Poxa! Foi. Porque em 2013... porque... Logo ali. Porque assim... naquela época, o estatuto, ele dizia o seguinte, que você ia, obreiro, passava um período, era ordenado a diácono,
Uhum. E só depois de 3 anos que você podia ser ordenado a pastor, a presbítero. Então, passou esse tempo de obreiro, teve que passar o tempo de diaconato, e em 2013 me chamaram no escritório regional e falaram para mim, traga seus documentos. Isso eu já era pastor de quadro integral. Já assumi a igreja. Já era subsidiado pela igreja. Traga seus documentos. Aí, meu Deus, o que é que vai acontecer? Já estou, sim, já sou... Já estou aqui no trabalho, engajado. Trabalho, né? Já sou funcionário da igreja. Porque você vai ser consagrado ao presbiterato, vai ser pastor. Confesso a você que eu saí daqui com as pernas tremendo. Tremeu na... E olha que nós já fazíamos o trabalho, né? E mais... Parece que quando ouve, né? Parece que é para valer, né? Agora Responsabilidade, é a hora. Não Então, dá para correr mais. Não dá para correr. E saí daqui, contei aos meus pais, a minha esposa, aquele negócio, aquela expectativa. Passou pelo processo na Assembleia, era apresentado na Assembleia, encaminhado para a Junta Geral. E Junta Geral, Assembleia Geral, aprovadinho tudo. Aí chegaram para mim e disseram, marque a data. Eu disse, meu Deus. E agora? Nós marcamos a data e um dia antes eu não consegui dormir, meu Deus. Ansioso. Mas aquele negócio, poxa, agora vão me chamar de Pastor Alexandre. Meu Deus, e agora? Esse título traz, assim, aquela responsabilidade para as pessoas. E aí, quando chegou nesse momento, assim, agora vai, você se lembrou das promessas que sua avó te dizia quando você ainda era criança? Veio à tona, assim? Vem, né? A palavra da minha avó e outras confirmações, né? Eu ainda tentei ser vocalista de banda, né? E em uma das bandas que nós formamos, éramos convidados por diversas igrejas. E lá, em uma igreja, alguém chegou para mim e disse, olha, Deus está me dizendo que está vendo você em uma igreja e você é o pastor dessa igreja. Eu disse, meu Deus, pai, que negócio, meu Deus, eu vou ser o pastor. E um detalhe, quando eu fui ordenado ao presbiterato, né, recebi o título de pastor, eu estava pastoreando a igreja em que eu me criei, né? Era pastor de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Nossa. Todo mundo conhecia criança Alexandre, e agora estava olhando, né? O pastor Alexandre, né? A Iap Eduardo Gomes. Então, assim, passava assim um filme assim na minha cabeça, várias coisas, mas como já disse aqui, nós abraçamos o projeto de Deus para a nossa vida. Nessa sua caminhada, assim, teve algum... Claro, com certeza teve, né? Mas eu quero que você resgate aí na sua caixinha de memória um momento, assim, marcante, seu e Deus, assim. Um momento que você viveu com Deus, uma experiência, assim, que marcou a sua vida. Experiência mesmo, né? De busca, enfim, de alguma coisa que aconteceu, que foi um marco entre você e Deus. Teve alguma coisa, assim, que aconteceu? Teve vários momentos como esses aí que foram citados, né? De experiência bem mais íntima, pessoal. Mas eu lembro agora de uma na cidade de Amparo, São Francisco. Um período muito, muito difícil. Muito difícil mesmo.
E eu ficava ali, meu Deus, e agora? E agora e tal? Eu adquiri um estresse muito grande e fiquei preocupado porque tinha momentos que percebia, né, que as minhas mãos ficavam trêmulas, aquele negócio todo, como se fosse, sei lá, um desgaste emocional e que já estava afetando o meu físico. Uhum. E eu buscava muito, muito, muito e ficava assim, meu Deus, o que fazer, o que fazer? É um período muito delicado mesmo da igreja. Um racha e aquele embate na igreja. E eu lembro que eu saí da nave, do templo, e fiquei lá no quintal. E ali eu começava a conversar com Deus. Uhum. E os questionamentos, né? Meu Deus, o Senhor me chamou, me comissionou para viver isso aqui, para sofrer isso aqui, e não contava as pessoas mais próximas, a esposa, a mãe, para não se preocupar, e aquele negócio todo. Mas foi um momento assim, eu e Deus, Deus e eu, e fiz alguns questionamentos com muito respeito, evidentemente, com aquele sentimento de que ele continuava sendo Deus, eu servo, na condição de servo, mas que queria algumas respostas. Uhum. Porque estava vivendo naquela situação, né? Porque o chamado incluía aquele sofrimento, aquele né? sofrimento, né? Ninguém contou essa parte. Nunca me disseram que tinha que passar por isso. Então foi uma experiência, né, muito grande. E a outra foi quando a minha mãe ela teve câncer. Uhum. E a gente envolvido com o trabalho da igreja e também preocupado. E uma certa vez nós estávamos lá na casa da minha esposa, na casa da minha sogra. E meu cunhado disse o seguinte: vamos visitar sua mãe? Aí eu disse: vamos. Chegamos lá. Ele ficou assustado com o estado dela. Estava muito, mas muito debilitada. E nós fizemos uma oração e entramos no carro. E ele olhou para mim e disse assim: cara, como é que você está aguentando pregar? É difícil. Peça um tempo. Pare um pouco. Sua mãe está nesse estado e como você tem levado conforto para outras pessoas. Mas eu não parei. Eu não parei, mas sempre buscando de Deus, né, a força necessária para manter a minha fé e alimentar a fé do rebanho. E além do rebanho, a fé da minha mãe. Não podia deixar ela esmorecer. Mas foram agora, né, como você me pegou de surpresa, foram esses dois momentos assim da minha vida que foi aquele estreito, né? Alexandre, Deus, Deus, Alexandre. Mas aí, nesse momento em que você estava sofrendo, né, com a doença da sua mãe, e ao mesmo tempo estava ali cuidando de pessoas. Isso. Você sentia que estava sendo cuidado por Deus também, enquanto cuidava das outras pessoas. Essa foi a razão pela qual não parei, né? Não aconselho ninguém, cada um, né, tem o seu nível de fé e de relacionamento com Deus, mas por isso eu não parei, né, de pregar, por isso eu não parei as minhas atividades, porque em todo tempo sentia, né, que Deus estava cuidando da minha família, cuidando da minha mãe, cuidando de mim, da minha esposa e do meu pai também. Então, era notório, nítido o agir de Deus. Então,
era o gás que precisávamos, Uhum. né? O combustível que nós precisávamos para aquele momento. E muitas vezes a gente não entende, né? Por que que as coisas acontecem. Mas tanta coisa boa é gerada em nós, né? Tantos milagres acontecem em Isso. nós quando estamos passando por uma luta, quando alguém da nossa família está passando, né, por um problema, uma doença, uma provação, e você está ali intercedendo por aquilo, mas ao mesmo tempo não deixando de servir ao Senhor, não deixando de fazer a vontade dele, a obra, não deixando de cuidar de pessoas, de orar por pessoas, enquanto você também está ali precisando de Isso. oração. Então, às vezes, quando a gente continua se doando, continua se servindo, a orar pelo próximo, a cuidar do próximo, enquanto a gente está sofrendo ali no secreto também, às vezes ninguém nem sabe o que a gente está passando, né? Mas Deus está ali, curando as nossas feridas, enquanto a gente está curando a ferida de outras pessoas também, né? E aí um milagre é gerado em nós. Vitória, é verdade. Principalmente a figura do pastor, porque a ideia, muitas das vezes, que o membro tem é que o pastor está isento, é o super. É aquele negócio, o pastor ora por todo mundo, mas ninguém ora pelo pastor. Ela é o super, então tá tudo bacana, né? Tudo legal. Mas acontece essas situações. Você desbloqueou a minha memória aqui. Teve também um caso de enfermidade com a minha esposa, na época noiva, né? Então, uma dificuldade muito grande, onde ela teve que... nós éramos noivos e tivemos que tomar, assim, uma atitude, assim, que iria influenciar no nosso futuro. Uhum. Uma doença que sentamos, conversamos e tivemos que decidir pela extração do útero. Nossa. E Antes de casar. Antes de casar, né? Então, essa questão, a gente lembra que quando nós conversamos sobre isso, eu já trabalhava aqui no escritório regional, subi as ladeiras, as escadas aí do escritório, trabalhava com tesoureiro. E já subi as escadas, entrando na sala dele, sentando e chorando. Aí ele começou a orar, situação como essa, mas sempre acreditando que Deus estava providenciando algo melhor, estava cuidando. Então, o pastor é um homem, a diaconisa, a missionária é uma mulher de carne e osso que também sofre. Jesus, Filho de Deus, no Getsemane, ele, assim, se nós tivéssemos apenas o fato narrado da vida de Jesus, de Mateus 26, nós iríamos dizer, meu Deus, Jesus no Getsemane chorando, daquele jeito, a minha alma está profundamente triste. Uhum. Tem alguma versão que diz assim, a tristeza a ponto de morrer. Lucas, pelo conhecimento na área da medicina, diz que dos seus poros saía sangue, né? Isso acontece, a ciência diz que acontece, é um fenômeno chamado hematitrose, quando a pessoa está em um extremo estresse, tipo, diante da morte. Uhum. Aí Jesus, o Filho de Deus, então, imagine, virado do pastor. Mas é difícil também. E às vezes muitas pessoas não têm essa percepção, né? Se você for para pensar, é o problema de toda uma igreja sobre você, né? Isso. Então, temos que ter uma intercessão mais forte aí em cima dos pastores, a família pastoral, né? Porque quer não, a família acaba sendo afetada também, né? E com essa relação, assim, da sua esposa com você no ministério, ela realmente está ali do seu lado, né? Te dando aquela força. Então, eu costumo brincar dizendo que ela não é a missionária, né? Não tem essa vocação missionária. Mas é a pessoa que está do lado, está conversando sempre, incentivando sempre,
Eu sou enjoado por esse negócio de roupa. E ela entende muito bem. Aham. E ela, eu chamo ela da diaconisa da ornamentação, né? Deixa a roupa impecável, porque sabe como é. Então, é aquela pessoa que organiza bem, né? A casa enquanto nós estamos fora, que cuida, que zela pelo lar da Laninha, Sua filha, né? Ela tá com quantos anos agora? Vai fazer 4 anos. 4 né? aninhos. Então, já fez 4 anos, né? Fez 4 anos já, meu Deus do céu. Ele tava nem lembrando. Meu Deus, o tempo vá devagar, meu filho, vá devagar. Então, a pessoa que não está na frente, mas que nos bastidores Não é menos importante, não né? é menos importante, tá dando o suporte e que a pessoa que entende pelo fato de estar à frente de 2 igrejas, ministério jovem, além das nossas atividades no campo administrativo da igreja, na convenção CEAL, eu acredito que se fosse outra pessoa que não tivesse a visão de Deus, Com certeza. estaria muito chateada com isso aí e tal, mas tem sido a pessoa que tem a base, né? Tem sido a base, né? É fã, né? É o meu pastor dela, o meu pastor. Fã. Na época do Tamo Junto, eu obrigava todo mundo da família a assistir o Tamo Junto. E a Laninha vai no mesmo ritmo. Meu pai e tal. E as amigas chamam meu pai. Mas, graças a Deus, É sua base, né? tem cooperado, né? É sua base. O jeito dela tem cooperado. E precisa disso. E às vezes até nisso, às vezes não, né? Deus usa mesmo, né? Une propósitos, né? Porque nem sempre por ela não estar à frente de algum trabalho, uma coisa, mas o papel dela ao seu lado, né? Te servindo é de suma importância. Agora, se imagine sem isso, né? Você acha que... Aí complica, né? Não sei quando você vai assistir esse podcast, mas hoje, dia 8 de outubro, né? Nós tivemos uma lição maravilhosa na escola bíblica que falava sobre o ser humano, o homem, né? E um dos propósitos do homem ser criado é ser sociável, né? Então, Deus criou o homem e disse, não é bom que o homem esteja só, né? Seria um desastre, hein? Seria. Se complementam, né? Se complementam. Isso. É de suma importância, realmente. Agora vamos lá. Uma pergunta. Olha, vou até tomar café. Toma um cafezinho. Já esfriou. Rapaz, café café. A gente conversando, né? O ar-condicionado deixou. Esqueceu até de tomar. É café. Eu queria que você deixasse, assim, agora, uma palavra de fé, né? Para fazer menção ao nosso tema. Para quem está nos assistindo em casa, né? Pessoas que podem se identificar com a sua história, né? Pessoas que passaram, talvez, por situações que você também passou, né? Algum problema na família, algum problema pessoal, um chamado e um leve desvio do chamado, mas aí um retorno para Deus, né? Eu queria que você deixasse uma palavra de fé para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né? A encorajá-las, né? A seguir aquilo que Deus tem chamado para ela fazer, né? Para ela seguir. A cumprir realmente o chamado de Deus, a viver a vida que Deus planejou para ela, né? Uma palavra de fé para aquelas pessoas que estão passando por um momento complicado, um momento difícil e se veem sem esperança, né? Se veem perdido, se veem questionando a Deus, né? Do porquê que isso está acontecendo, né?
Você, como já passou por alguns momentos assim, já teve algumas experiências desse tipo, que palavra de fé você deixaria para quem está nos assistindo agora? Nós já estamos caminhando para o desfecho final. Eu estava tão à vontade aqui. Vai ter mais. Então. Então, a mensagem que nós temos a ministrar na vida daqueles que estão assistindo, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, é que você não deve desistir do chamado. Tem uma canção da Ludmilla Ferber que diz o seguinte: não parar de orar, não parar de adorar, não parar de acreditar no chamado. Porque se Deus te chamou, Ele é fiel no cumprimento do seu chamado. Pode acontecer várias coisas que você pode pensar, é trágico, eu vou parar. Mas Ele sempre trará todos os subsídios para que você continue caminhando. Em toda a história, na Bíblia Sagrada, nós encontramos coisas que fundamentam o que eu estou falando aqui. Basta olharmos para Êxodo. Deus disse, olha, eu vou livrar o meu povo do Egito. Não foi fácil, mas tinha um propósito, que livrar o povo do Egito. Peregrinaram por 40 anos, mas nesse período eles experimentaram coisas extraordinárias. 40 anos, roupa não se rasgava, e olhe que não era Dudalina, cara. Fazendo propaganda aqui, vá aqui, Alexandre veste Dudalina. Não era Dudalina, o alimento não faltava, cordonize, maná, vinha, água potável, coluna de fogo durante a noite, trazendo iluminação, aquecendo o povo. Durante o dia, uma nuvem que o protegia dos raios solares. O chamado e a proteção andam juntos. Então, olhamos ali esse período também profético. Aí vem o período do Novo Testamento, né? As perseguições, mas quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais a igreja avançava. O propósito de Deus, a missão de Deus, ela não é frustrada, nunca. Então, nunca desista do chamado, né? Eu costumo dizer, passamos por momentos difíceis, mas enquanto pastor, mas é gratificante quando você recebe um convite, chega lá no WhatsApp, pastor, dia tal, próximo ano, qual é a sua agenda? Ainda não tenho agenda. Vai realizar meu casamento. Eita! Aí você fica assim, meu Deus, porque quem faz um convite como esse, entende-se que você é importante para aquela família, para aquele jovem, para aquela jovem. Você vai apresentar o meu filho. Recentemente eu viajei 300 quilômetros para apresentar uma criança em Maceió. Eu vi as fotos. Então, você pastoreou lá um tempo? Né? A história é longa, por isso que... Vai ter um podcast Pastor Alexandre, parte 2. Então, viajamos 300 quilômetros para apresentar uma criança. E aí tem
o batismo. Que marca a vida, né, da pessoa, né? Marca a vida. Quem te batizou? Pastor. É. Quem te casou? Pastor. É verdade. E como eu disse aqui que passamos esse período muito grande pastoreando sem receber a ordenação, né, pastoral, é interessante que em 2013, quando me ordenaram, menina do céu, era tanta gente, agora eu vou me batizar, agora eu vou casar. Agora tem um pastor. Eu vou me casar porque eu queria que você me fizesse o batismo. Chama a atenção uma jovem que passou quase 10 anos na classe doutrinária. Esperando para se batizar com você. Não era tanto isso. Ela teve, assim, resistência, mas depois ela disse, eu vou me batizar com você. No dia do batismo, soltaram até fogos. Meu Deus! Na cidade de Amparo, São Francisco. O batismo foi no Rio São Francisco. Então, essa é gratificante, né? A primeira pessoa que eu batizei foi meu irmão. A primeira pessoa que eu fiz o casamento foi da minha irmã. Poxa! Eu fiz as bodas dos meus pais. Aí você fica assim, poxa, é gratificante, né? Você passa pelas igrejas e, de repente, tem um convite. Pastor, amo o meu pastor, né? Já conversei com ele, mas poderia fazer meu casamento. Meu Deus, a gente às vezes nem se dá conta do quanto marcou aquela família. Exatamente. Mas é isso. E você falando aí da história de Moisés no deserto, aí eu, ai, Senhor, quase que prega meu sermão. Quase. Quase. Aí eu disse, não, então também foi uma confirmação, né, meu Deus? Exatamente. Ai, pastor Alexandre, um prazer recebê-lo aqui pra gente o primeiro, né? O piloto. Mas é um prazer. Sua vida é um exemplo para mim também. Assim como todas essas pessoas, né, que desejaram casar, né, que o Senhor realizasse o casamento, ser batizado pelo Senhor, mas o Senhor para mim também é um grande exemplo. E eu tenho uma honra, né, pessoal, de tê-lo como líder também, né, uma idealização dele aqui, esse programa, né, juntamente com o pessoal do ministério. E nós cremos, né, que o Senhor pode tocar muitas vidas. Esse é o propósito, né? Tocar muitas vidas através desse programa, através de histórias, experiências, né? Testemunhos. Que o Senhor possa fazer a vontade dele também na vida de você que está nos assistindo, nos ouvindo em casa, né? As nossas histórias, nossas experiências, que elas sirvam também como um impulsionamento, né? Para que você reabasteça suas energias, para manter sua fé firme em Deus, continuar nos caminhos do Senhor, né? Receber mesmo uma palavra de fé, uma palavra de esperança, né? Para prosseguir, para continuar no caminho. Então, muito obrigada. Espero eu que agradeço tê-lo aqui mais vezes. Está ao lado assim, ao lado não. Frente a frente. De frente. Dessa pessoa ilustre que é a Vitória, tem sido bênção no Ministério Jovem Regional, juntamente com outras pessoas que compõem essa equipe. Que Deus continue abençoando você, seu ministério, e que esse podcast ele venha tocar muitas vidas. Esse é o nosso propósito, como sempre costumo dizer nas nossas reuniões, né? Edificação daqueles que estão dentro e proclamação para aqueles que estão fora. Exatamente. Obrigada, viu? E você, obrigada também a você que está até agora nos assistindo, nos ouvindo, né? Que o Senhor abençoe sua vida. E, né, eu não sei, como o pastor Alexandre já disse, não sei que dia você vai estar vendo esse podcast, mas dia 16 de outubro... né? Próximo domingo, nós estaremos estreando realmente o nosso podcast, né? O Cast Fé. Hoje foi um programa piloto, mas em algum momento você vai estar assistindo esse programa.
Obrigado também aos que estavam nos assistindo ao vivo, né? Algumas pessoas. Um grande um abraço para vocês e que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo programa. Deus abençoe vocês.